Olá, bom dia. Está começando o Saúde e Algo Mais e a gente vai falar de algo que começa a trazer uma certa ansiedade, um certo desespero para quem vai fazer as provas do Enem. Faltam poucas semanas para o Enem 2025 e a expectativa só aumenta. Para muitos jovens, é o exame que abre as portas para as universidades e para a realização de muitos sonhos. Mas como deve ser o preparo eficiente nessa reta final? E mais, qual o papel da família nesse processo de apoio? Para responder a essas e outras perguntas, nós convidamos a professora de redação do Colégio Harmonia, Graciela Graneto, especialista em orientar alunos a conquistar boas notas e, muito importante, a lidar com a pressão em momentos tão decisivos. Bom dia, Graciela, um prazer te receber aqui. Bom dia, Às vésperas da hora da verdade para muitos alunos, né? exatamente, é uma alegria, nós que agradecemos, né, é uma alegria poder falar, de redação, desse processo que é tão importante, né, desse processo que começa agora e, na verdade, o planejamento já começou há tanto tempo, né, essa trajetória já vem de É, tanto, é uma mas agora trajetória, né? Uma exatamente. construção de vida, não é isso? Exatamente, agora só chegou a hora de mostrar o que sabemos, né. Chegou essa hora e é Mas obviamente inevitável o frio na barriga, né? inevitável, inevitável. Nossa, eu estou há tantos e tantos e tantos anos nessa Quantos jornada, anos já, Graciela, mais de 20 e muito como professora mais, de como redação? professora de redação. Legal. E são tantos, né, os alunos, as histórias que nós conhecemos e por mais que nós, sempre, né, falemos: "Olha, fique tranquilo, você já está, né, tá preparado, você estudou tanto, você se organizou", mas esse é o momento de ficar ansioso mesmo, né. E como é que está o As clima entre eles agora, nesse momento? Exatamente isso, né, é uma ansiedade, né, nós percebemos os alunos, por vezes, mais eufóricos, por vezes mais entristecidos, preocupados, né, então é essa mistura mesmo de sensações. Gostaríamos que todos estivessem muito confiantes, né, pois É. confiamos, né, nesse trabalho e na trajetória deles, mas na verdade eles ficam bem ansiosos sim. Quem fica mais ansioso? O aluno que estudou mais ou aquele que levou mais Eu com mais com mais tranquilidade, tranquilidade, menos preocupação com os estudos? Eu acho que o que ficou mais tranquilo com os estudos, agora fica meio desesperado, né, Desesperado, né? porque quer correr atrás de tudo, o que acabou não construindo ao longo desses anos todos, e aí fica um pouco desesperado nesse sentido, de tentar buscar, revisar tudo, né, e nem sempre dá certo de fazer isso, precisa de uma estratégia mais eficiente. Agora os alunos que estão aí por anos já, pelo menos o ensino médio, ou até com mais afinco, mais determinação nesse último ano, ou no ano de cursinho, enfim, pré-vestibular, que realmente se dedicou, eles ficam ansiosos, né, ficam Claro, natural, tensos, né? natural, de conseguir mostrar realmente o que Mas aí, sabem, né. nesse momento, é mais importante revisar conteúdos, focar na resolução de provas de anos anteriores? Quais são as dicas que vocês passam para os Sim, alunos? nesse momento, é retomada de exercícios, né. Por quê? Porque no exercício você está trabalhando várias habilidades. É o conteúdo, obviamente, você está revisitando, né, revisando o conteúdo, mas você está também trabalhando com a estratégia da prova, Que é né. uma questão muito importante no Enem, né? É uma questão muito importante, porque as questões são longas, né, há muitos textos, nós estamos realmente falando de uma prova exaustiva, né, e é preciso ter estratégia, né, como fazer aquela questão. Então, mais do que o conteúdo nesse momento, é importante que o aluno conheça a prova, o tipo de questão, né, e se ele treinar isso, certamente ele terá, né, Qual é mais a, sucesso. qual é a melhor estratégia para a prova do Enem? Então, bom, no primeiro dia a redação, né? Então, os alunos sempre perguntam isso: começar pela redação, não começar pela redação, né? A orientação é sempre olhar o tema da redação, não necessariamente começar por ela. Né? Se for um tema que você já tem o que dizer, você já será fácil elaborar um projeto de texto, né? Mesmo que seja na sua cabecinha, né? É tranquilo começar por ela e depois ir para as questões. Mas a orientação nunca é só essa,
Porque o tema da redação pode deixá-los muito preocupados, né? Não saber o que dizer. Então é melhor começar pelo caderno de questão. E aí, uma orientação é sempre não perder muito tempo na questão mais difícil, na questão que você tem dúvida se sabe, não sabe, né? Por quê? Porque tempo também conta muito nessa prova. Administrar né? tempo é A fundamental. administração de tempo. Então, se o aluno percebe que vai demorar mais naquela questão, o ideal é passar para a que o Enem chama de nível mais fácil, né? Fazer o máximo que for possível nesse sentido e depois voltar para aquelas mais trabalhosas. Em relação à redação, qual é a melhor estratégia? Então, nós estamos falando de uma disciplina que não dá para ficar só na teoria, é preciso Claro. pôr a mão na massa, não tem jeito, né? Então, é claro que conhecer a estrutura do texto é importante, as aulas teóricas são, sim, fundamentais, mas tem que escrever, precisa escrever, né? É escrevendo, sempre, claro, tendo uma orientação, uma correção, né? Preferencialmente uma correção que realmente contribua com o crescimento do texto, com a evolução do texto, né? Então, é escrever. Agora, imaginemos um jovem que está escrevendo semanalmente, a nossa orientação é que escreva pelo menos uma redação por semana, né? Então, se ele está fazendo isso, é claro que o texto dele, que ele fez lá no início de fevereiro, não é o mesmo que ele está fazendo agora. E não será o mesmo que ele fará às vésperas Com do Enem, né? Na certeza. semana, ali, a primeira semana de novembro. Então, o texto é progressivo, é sim formativo, né? E a orientação, a correção precisa ser útil nesse sentido, né? Do aluno conseguir observar. Aqui que a professora, que a corretora, né? Assinalou, é exatamente onde eu preciso trabalhar mais, é aqui que eu preciso refazer, reestruturar, né? Conhecer o seu texto, isso é importante. Conhecer as lacunas que o seu texto tem, as falhas que seu texto tem, porventura ainda tenha, né? Para poder Eu corrigir. preciso fazer uma boa introdução, Uma boa o introdução. desenvolvimento Isso. do tema Exato. No Enem, e concluir, é e isso? concluir isso muito concatenado, né? Tudo muito organizado. Precisa ter Para uma o linha de Enem, raciocínio, né? exatamente. Para o Enem, nós estamos falando aí de um texto com 4 parágrafos. Então, uma introdução, 2 de desenvolvimento. 2 desenvolvimento. Olha que eu ainda nunca Mas é fiz bom Enem, mas olha, eu vou te tá se contar, hein? lembrando, né? Mas veja só, na verdade, a progressão do nosso pensamento, né? Início, meio e fim. Sim, Início, claro. meio e fim. Então, no texto também, uma introdução bem feita. O que é uma introdução bem feita para o Enem? Porque o Enem também tem suas especificidades. Podemos falar da introdução bem feita após o intervalo? Podemos, sim. Já podemos. voltamos, fiquem com a gente. Com profissionais altamente especializados em um atendimento humanizado, a MS Visão oferece consultas, teleconsultas, exames e cirurgias em sua ampla rede de unidades físicas e móveis no Mato Grosso do Sul. Tratamento de catarata, glaucoma, retina, ceratocone, lentes de contato e outros. Com inovação, precisão e o mais importante, todo cuidado com você. CERDIL, Centro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. O CERDIL é uma clínica especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem que atua em Mato Grosso do Sul desde 1996. Atualmente com unidades nos municípios de Campo Grande, Corumbá, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Rio Brilhante. CERDIL, diagnósticos avançados e atendimento responsável. A KZT é referência em atenção médica domiciliar em todo o estado. O primeiro home care do Centro-Oeste a receber a certificação ONA 3 pela qualidade de serviços como plantão 24 horas com remoção em caso de urgência, plano terapêutico para o paciente, ofertas de novas tecnologias e capacitação constante de nossa equipe para um atendimento de excelência. KZT, há 18 anos cuidando bem de quem você ama.
Com profissionais em 12 cidades do Mato Grosso do Sul, a Otorrino Centro-Oeste chegou para revolucionar os atendimentos na área. Além de oferecer cobertura 24 horas nos hospitais credenciados, a clínica é a primeira residência médica autorizada pelo MEC no estado. Quando precisar de um otorrino, conte conosco. Conheça a Endocate. Trabalhamos com diagnóstico e tratamento endovascular. Aqui você encontra profissionais altamente qualificados, prontos para te ajudar. Rua Oliveira Marques, Sala 3, Vila Lili, dentro do Hospital Cacemes, em Dourados. O Laboratório Sabin possui 9 unidades em Campo Grande e um atendimento que prioriza a necessidade de cada paciente. E com o serviço #VemSabin, você pode realizar seus exames e vacinas em casa, no trabalho ou na maternidade. Sabin, o seu cuidado é a nossa inspiração. Cuidar da sua saúde começa com um diagnóstico preciso. Na ProExames, unimos tecnologia de ponta a um atendimento humanizado, oferecendo exames e laudos de alta qualidade. Nossa equipe especializada está sempre pronta para garantir um atendimento seguro e eficiente. ProExames, diagnósticos confiáveis, cuidado de verdade. A SAD apresenta a você a ultrassonografia domiciliar, um serviço inovador que leva o exame até a sua casa. Nosso time de especialistas garante precisão no diagnóstico com apenas 2 horas para o resultado e toda a comodidade e o cuidado que você merece. Com 18 anos de experiência, a Coptec é líder em soluções tecnológicas, com locações de impressoras, computadores, notebook, totens e telas interativas. São mais de 17 mil equipamentos ativos e uma equipe técnica altamente especializada, garantindo suporte ágil e insumos sempre disponíveis. Coptec, presença que fortalece, soluções que impulsionam. Estamos de volta com Saúde e Algo Mais, hoje conversando com a professora Graciane sobre Enem, sobre redação, e ela aqui dá orientações importantes para vocês que estão às vésperas desse momento tão decisivo. Fala para a gente sobre a introdução da redação. Pois é, porque a introdução do Enem, nós falamos que o Enem tem suas especificidades. É porque o Enem traz textos de apoio. Ah, não é? tem isso, traz textos de apoio, apresenta também para os alunos, para os estudantes, textos bem avaliados. Então, se o aluno buscar lá na internet, ele vai encontrar textos bem avaliados, como será feita a correção. Então, é importante que o aluno conheça, né? E na introdução, nós temos sempre a necessidade, a importância de falarmos o que nós chamamos, de fazermos o que nós chamamos de contextualização. Não começar direto no tema, sabe? Contextualizar, se aproximar do tema, ambientar o nosso leitor para o que nós vamos falar depois. E aí sim, esse falar depois é a tese, né? Que para o Enem é confirmar que há um problema naquele tema. O Enem trabalha historicamente, né? O Enem trabalha com temas que são questões sociais, problemáticas da sociedade. Então, nesse sentido, a introdução precisa mostrar que você entendeu que naquela discussão, naquele assunto, há um problema. Você precisa confirmar que existe um problema nesse sentido. E aí, depois disso, você já deve mostrar as linhas que você vai usar. Tema específico. Isso. E as linhas que você vai usar para o desenvolvimento. Porque a introdução, eu gosto de dizer que a introdução é o mapa do texto, né? Eu preciso olhar para a introdução e já encontrar as especificidades de cada parágrafo, a ideia central, né? Que eu vou discutir em cada um deles. Então, para o Enem isso é muito importante, né? Mas veja só, eu posso organizar isso de uma forma muito sistemática, né? Os argumentos. Se eu estou falando de uma problemática, e sempre é uma problemática social, eu posso trabalhar com a causa daquela problemática, né? Então, no meu primeiro desenvolvimento, mas isso eu preciso apontar na introdução, no meu primeiro desenvolvimento eu posso trabalhar com a origem, a causa desse problema, né? O que motiva esse problema? E aí, sim, no outro desenvolvimento, eu posso trabalhar com as consequências disso. Como isso, causado por tais fatores que eu desenvolvi, né, anteriormente, reverbera na sociedade.
quais as consequências disso. Mas tudo precisa estar apontado na introdução. A introdução, então, precisa ser muito bem feita, né? Para mostrar a contextualização, a ideia mais geral do tema, o tema, já falando da tese, a problemática que aquele tema traz, e 2 argumentos que serão desenvolvidos depois ao longo dos outros parágrafos. Dá para a gente ter uma ideia ou sugerir quais temas podem estar presentes na prova desse ano? Então, é muito difícil falar sobre isso, né? Esses conflitos Temas. mundiais podem ser? Nós Não? acreditamos que não, porque o Enem, historicamente, né, ele trabalha com questões sociais brasileiras, né? Então, nós estamos falando de questões nacionais, né? Geralmente é um assunto que é abordado, né, da sociedade, mas ele traz sempre uma especificidade na frase Entendo. temática, no tema. Então, por exemplo, no ano passado, nós poderíamos dizer que o assunto era a herança africana, né? Mas o tema trouxe especificidade, desafios para a valorização da cultura africana, entende? Então, são grandes assuntos, são assuntos, sim, que estão por aí, estão nos incomodando, né? Às vezes nós nem percebemos, mas eles estão aí. Mas o Enem traz sempre a especificidade, o que nós chamamos de recorte temático, aquela frasezinha, né? Que precisa ser bem observada, porque senão nós podemos correr um risco muito sério de cometer um gravíssimo erro, que nós chamamos de tangenciamento. O que é isso? Falo, mas não vou ao ponto. Não vou ao ponto. Um exemplo... Falo, não. Escrevo. Escrevo, isso mesmo. Mas não chego exatamente no que a banca quer. Um bom exemplo disso no Enem de 2015, olha só, 10 anos, né? Nós tínhamos o tema a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Desse tema, né? Nossa, foi assim, uma discussão grande. Infelizmente continua atual. Continua atual, exatamente, mas assim, há pouco tempo tinha sido aprovada a lei do feminicídio, então era um tema que nós estávamos discutindo muito. Infelizmente continuamos, é verdade, e naquela época discutíamos muito. Mas a palavra persistência pegou muita gente. Por quê? Porque não bastava falar só da violência contra a mulher. Naquele momento era preciso mostrar que esse problema da violência persiste ao longo da sociedade. Essa palavra persistência era importante porque se eu não trouxesse esse fio histórico, né, eu não poderia demonstrar que aquele problema era só atual. Percebe? Claro. Então, o tema do Enem, ele é um tema que precisa ter uma leitura muito atenta nesse sentido. Muito interessante. Não dá vontade de parar, mas a gente tem que fazer um intervalo. Voltamos já para o terceiro bloco. No Hospital de Olhos, cuidar da sua visão vai além da tecnologia e inovação. Aqui você encontra atendimento humanizado e acolhedor. Com os melhores tratamentos para você enxergar um futuro melhor. Agende sua consulta. Estrutura preparada para acolher. Um ambiente humanizado influencia de forma positiva o tratamento. Este é o conceito que a Oncovita propõe para estreitar as relações entre profissionais de saúde e pacientes, sempre respeitando as características de cada um, aumentando as chances de cura e melhorando a qualidade de vida das pessoas. Para isso, contamos com uma equipe médica altamente qualificada que atua nas áreas de oncologia, hematologia, clínica da dor, oncogenética, psiquiatria, psicologia, urologia, mastologia, fisiatria e saúde do idoso. Plantão 24 horas com escalas de médicos acionados por telefone. Oncovita 24 horas atende, trata e acolhe o paciente oncológico. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular, com profissionais especializados em cardiologia intervencionista, cirurgia endovascular, neuroradiologia intervencionista e radiologia intervencionista. A empresa nasceu
dentro do Hospital Cacemes de Campo Grande e contempla um moderno serviço de hemodinâmica que se dedica à realização de procedimentos minimamente invasivos para diagnosticar e tratar uma ampla variedade de doenças cardíacas e neurológicas. Após 2 anos de atuação no Hospital Cacemes de Campo Grande, a empresa Neurocor já expandiu seus serviços para os hospitais Cacemes de Três Lagoas e Corumbá, atendendo com a mesma qualidade e tecnologia os pacientes destas regiões. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular. A SAD apresenta a você a ultrassonografia domiciliar, um serviço inovador que leva o exame até a sua casa. Nosso time de especialistas garante precisão no diagnóstico com apenas 2 horas para o resultado e toda a comodidade e o cuidado que você merece. Sua saúde merece um cuidado completo. A Oeste Saúde traz soluções descomplicadas para você viver um novo plano. Presença em mais de 30 cidades e 6 centros médicos próprios para simplificar o acesso à saúde de qualidade. Oeste Saúde. Viva um novo plano. Com um atendimento humanizado e uma equipe altamente qualificada, o Grupo ASA Anestesia acompanha cada paciente do pré ao pós-operatório. Com tecnologia de ponta e padrões internacionais de qualidade, o ASA garante segurança em cada procedimento. Oferecemos confiança para a equipe médica, segurança e bem-estar para o paciente. Grupo ASA, nossa especialidade é a anestesia. A KZT é referência em atenção médica domiciliar em todo o estado. O primeiro home care do Centro-Oeste a receber a certificação ONA 3 pela qualidade de serviços como plantão 24 horas com remoção em caso de urgência, plano terapêutico para o paciente, ofertas de novas tecnologias e capacitação constante de nossa equipe para um atendimento de excelência. KZT, há 18 anos cuidando bem de quem você ama. MS Diagnósticos Médicos, uma empresa que possui corpo clínico altamente especializado e humano, aparelhos modernos para você cuidar da sua saúde. MS Diagnósticos Dourados, unidade 1 situada no Hospital Cacemes, e MS Diagnósticos Ultrassonografia, unidade 2, localizada na Clínica dos IPs, em Dourados. Estamos de volta com Saúde e Algo Mais, hoje entrevistando a Graciela Graneto, que é professora de redação da Escola Harmonia e traz aqui importantes abordagens sobre o Enem, sobre as provas, sobre a redação, temas que são decisivos para a vida de milhões de brasileiros e brasileiras. Sim, e pode transformar Não é? a vida de tantos, né? Mas vamos para aquelas questões práticas. Sim. O aluno, nessa fase de preparação, fase final, ele deve se dedicar somente aos estudos ou ele pode fazer exercício, deve fazer exercícios, Deve. buscar atividades de lazer? Qual é a Sim. orientação? A orientação é que ele tenha uma vida equilibrada, né? Na verdade, não só nessa fase, não só nesse momento, mas durante todo o tempo. Mas nessa fase, agora pensando especificamente, né, nesses dias que antecedem, nessas semanas que antecedem, é muito importante que o desespero não tome conta, né? Então, nós não podemos lidar com nenhum dos extremos, né? Não dá também para achar que está preparado, pronto, acabou, agora eu só vou descansar. Né? E também não podemos lidar com aquele extremo de não vou perder um minuto, vou estar sempre estudando, sempre ligado, sempre, né? Nenhum desses dois contextos são bons, são positivos, né? Então, eu não posso deixar de assistir às aulas revisionais, isso é importante, são revisões importantes, os professores costumam trazer elementos importantes, né? Então, não posso deixar de assistir às aulas, a preparação ainda não terminou, né? Mas também preciso equilibrar com a saída com os amigos, os momentos em família, né? Isso tudo é muito importante, porque nós não podemos adoecer nesse período. Claro. Né? E também não podemos deixar essa ansiedade, essa angústia, né, tomar conta, porque isso pode desequilibrar
realmente o progresso da prova, né? Perfeito. Se o aluno não chegar bem na prova, mesmo sabendo muito, mesmo se preparando, tendo se preparado muito, ele pode não fazer uma boa prova, por causa daquele momento, né? Alimentação. Tem alguma orientação nesse sentido? Importante também, porque nós estamos falando de uma prova muito extensa, né? Então, vamos imaginar 5 horas, um pouco mais de 5 horas no primeiro dia, 5 horas, então imagina, né? A alimentação precisa ser leve, não posso fazer eu preciso me preparar, é claro, eu preciso estar alimentado, mas eu também tenho de ter me alimentado adequadamente para esse Não dá para momento. comer uma feijoada e morrer de sono na prova, Exatamente, né? exatamente. Então, a alimentação é importante, sim. Levar alguma também, coisa, uma barra de cereal, um chocolate, é isso? Exato, é importante, sim, levar. Mas levar algo que o aluno já esteja habituado. Né? Isso é importante. Por isso que os momentos de simulado são importantes. Claro. O aluno que tem a oportunidade de fazer simulados ao longo do ano, né, é muito importante, porque ele já começa a testar tudo isso, né? Até mesmo essa questão da alimentação. É importante que eu leve isso, eu percebo que isso me faz bem, né? Então isso me energiza, né? Eu levei aquele chocolate, mas eu percebi que não me fez muito bem. Então é importante, sim, testar tudo isso, né? Comportamento da família. Obviamente que a família também fica com um certo grau de ansiedade. Sim. Como deve ser esse comportamento? O que a gente deve ou não falar para os filhos? A família importa muito, né? Nossa, muito. como ela impacta, né? Por quê? Porque, por um lado, se a família pressionar, né, pressionar demais, falar disso o tempo todo, né, ver no filho, naquele jovem, simplesmente um vestibulando, ele vai carregar uma pressão imensa para a prova, que não fará bem. Né? Então, nesse sentido, nem pressionar demais, mas também algumas famílias, né, nos procuram dizendo, olha, eu não estou nem falando sobre isso, né, com medo de pressionar. Isso também não é interessante, porque é importante o jovem se sentir acolhido nesse momento. Sim, né? para não parecer desinteresse. Para né? não parecer desinteresse. Então, novamente, buscar o equilíbrio. Né? Mas a família, de forma bem prática, ela pode contribuir com questões do dia a dia, da casa, né? Da Sim. organização da casa. Então, é importante que esse jovem tenha um ambiente adequado de estudo, né? É importante que esse jovem não seja interrompido e seja respeitado nesses momentos de estudo. Então, sim, é verdade, a família toda precisa se envolver, mas evitar a pressão demasiada, né? Mas evitar também esse pseudo-desinteresse, para não parecer, né, para não pressionar. Né? Uma outra questão, às vezes as famílias têm 2 filhos, 3 filhos, né? E um já foi muito bem sucedido no vestibular, né? Isso acontece muito, infelizmente, a comparação, né? Então, evitar a comparação. A comparação com o outro filho, a comparação com o primo que passou no 3º ano, né? Esse tipo de comparação também interfere bastante na autoestima, realmente. Sem dúvida alguma, né? sem dúvida. Então, é a família perceber que é sim um vestibulando, mas também é um jovem que está vivendo muitas outras questões, além do vestibular, nessa fase da vida, né? Verdade. E a família precisa ter essa compreensão, sabedoria, que também não é fácil, né? Mas precisamos buscar. Porque, na verdade, é uma construção da família, né? Pelo menos. Mas a família tem que ser o apoio e não um obstáculo a mais. Exato, né? Precisa ser o apoio, comemorar cada conquista. Sabe, quando o filho chega, olha, fui muito bem no simulado, olha essa redação, tirei. Comemorar essas pequenas conquistas, né? Isso vai fortalecendo o jovem, vai fortalecendo, vai deixando confiante, isso é muito importante. Graciela, eu quero agradecer muito a sua presença aqui no Saúde Algo Mais, foi muito, muito interessante te ouvir. Eu que agradeço. Eu gosto muito de falar sobre redação. E desejar sucesso a todos os alunos, todos. Né, inscritos no Enem. E eu quero aqui agradecer a audiência de todos vocês, diariamente na TV MS Record, e, sobretudo, desejar sucesso a todos vocês que farão as provas do Enem em breve. Um grande abraço, um grande dia a todos.